Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer, eu me chamo Renilson e essa é a nossa aula 37, viu pessoal? Nossa aula prática aí falando sobre polimorfismo, beleza? Então, vamos programar. Beleza pessoal, já abri aqui meu NetBeans, eu vou iniciar aqui criando o nosso projetinho, beleza? Olha só, eu vou nomear meu pacote de aula 37, certo? E voilá, ele já criou aqui para a gente a nossa classe principal. Eu vou iniciar apagando aqui esses comentários. Para a gente ver como que funciona o polimorfismo de sobrecarga, eu vou iniciar criando aquela nossa classe robô, beleza? Onde nela vai ter os métodos locomover. Eu venho aqui Java Class, vou criar aqui ó, robô, sem acento mesmo. E olha só, ele já criou aqui para a gente a nossa classe. Basta que eu chame então aqui ó, o método public void locomover. Beleza, tá joia aqui. E o primeiro método recebia como parâmetro o sentido, certo? Então vou dizer aqui ó, sim, senhor. Certo? Exatamente assim que ele vai falar. Agora eu vou criar o outro método. Tá feito aqui, ó, ele vai receber o sentido e vai receber a hora. Beleza? Percebe aqui que ele já não deu nenhum erro. E ele vai dizer... Beleza, criei o segundo método, agora eu vou para o terceiro. Simplesmente vou copiar isso aqui, ó, e acrescentar mais uma variável aqui. E percebe o seguinte, olha só, ele já deu um erro aqui, dizendo que esse método já foi declarado nessa minha classe. Né, pessoal? Olha só, esse método aqui, ó, ele tem a mesma assinatura desse, a mesma quantidade de parâmetros, o mesmo tipo de parâmetro e o mesmo nome, né, pessoal? E aí ele dá esse erro, dizendo que já foi declarado, e de fato, já tem um método igual a esse. Quando eu for chamar esse método, o meu computador ele não vai saber que método executar, tá? Por isso que a gente tem que renomear, né? Fazer as assinaturas de forma correta. Show de? Então aqui a gente vai colocar um double de velocidade. E o que ele vai dizer aqui para a gente é velocidade salva. Certo? Bom, feito isso, a gente já criou a nossa classe aqui belezinha. Olha só, pessoal. Para a gente executar essa beleza aqui, basta que eu venha aqui na minha classe principal, chame um objeto robô, ó, e para me executar os métodos dele, basta que eu diga o seguinte, robô, ponto, e já vai aparecer aqui para a gente, ó, locomover dizendo apenas o sentido, locomover dizendo o sentido e a hora, e dizendo o sentido, a hora e a velocidade. Eu vou dizer aqui só o sentido, ó, vou dizer aqui, ó, esquerda. Vou dizer aqui, ó, robô.locomover, dizendo aqui, ó, o sentido e a hora. Vou dizer agora. E a hora eu quero que ele vá 10 horas. Beleza? Eu posso dizer, ó, robô.locomover, dizendo o sentido. Vou dizer aqui novamente, esquerda, certo? Vou dizer a hora, 10 horas. E a velocidade eu quero de 40 km por hora. Beleza, feito isso, agora eu posso já executar o meu programinha. Venho aqui ó, no triângulozinho e olha que maravilha. Ele executou esse primeiro aqui e disse, ó, sim senhor. Executou o segundo e falou, ó, sim senhor, horário definido. Executou o terceiro e disse, sim senhor, horário definido, velocidade salva. Bom, pessoal, é exatamente assim que funciona o polimorfismo de sobrecarga, tá? Bom, agora a gente vai ver como é que funciona o polimorfismo de sobreposição. Basicamente, o que eu vou fazer aqui é apagar aqui essa belezinha, tá? Que eu vou criar a minha classe geral, né? A classe mãe, que é a classe máquina, beleza? Vem aqui, ó, sem acento mesmo. E aqui na minha classe máquina, o que eu vou ter de fato são esses métodos aqui, ó, public void locomover, certo? Simplesmente assim. E olha só, pessoal, o que eu vou fazer aqui vai ser muito interessante. Essa minha classe aqui, máquina, vai ser uma classe abstrata, tá? Onde eu não posso criar uma instância dessa classe. Então eu defino ela como uma classe abstrata e eu também vou definir esse método como um método abstrato.
E eu posso fazer isso em programação tranquilamente, o que vai me permitir não criar um corpo para ele, certo? Então, depois de public, eu posso dizer o seguinte, ó, abstract void locomover. E aí ele já vai me dar esse erro porque ele não precisa ter um corpo. E eu vou simplesmente adicionar um ponto e vírgula aqui na frente. Belezinha. Já está aqui feito o meu método abstrato. E eu vou dizer o seguinte agora, ó, public abstract void mandar sinal. Também vai ser um método abstrato. Isso me permite fazer o seguinte, ó, quando eu vim em robô e der um extends máquina, ele vai me pedir automaticamente para me colocar, né, para me reescrever os métodos abstratos da minha classe mãe. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu venho aqui na minha lupazinha e dizer, ó, implementar todos os métodos abstratos. E belezinha, já está feito aqui, ó, já implementou aqui para mim, belezinha. Eu vou apagar aqui essas linhas de código estranho aqui, a gente não vai precisar delas. E está feito aqui. Basta agora a gente dar funcionalidade a esse método. Bom, como é um robô, nosso robô ele se locomove andando, né, pessoal? Então, vou dizer o seguinte, ó. No mandar sinal, ele manda o sinal falando, né, pessoal? Então, vou dizer o seguinte, ó. Agora eu vou criar a minha classe foguete, beleza? Eu venho aqui, ó, no meu pacote, new Java Class, e vou dizer foguete, certo? A minha classe foguete também vai herdar os métodos da minha máquina, né? Então, eu vou dar logo um extends máquina, certo? Ele vai pedir aqui também para me implementar os métodos abstratos, ó. Então, vou clicar aqui 2 vezes e beleza, tá aqui o método abstrato feito. Eu vou apagar essas linhas aqui e olha só, locomover, o nosso foguete se locomove voando, né? Então, vou dizer o seguinte, ó. O nosso foguete, ele manda sinal de que forma? Manda sinal binário, né, pessoal? Então, vou dizer o seguinte, ó. Vai ser 1010101001. Beleza? Tá aqui feito o nosso código binário. E olha só. Para a gente dar um up aqui nesse código, na minha classe super, né? Na minha classe máquina, eu vou adicionar atributos aqui. Bom, um atributo legal para a máquina seria o nome e a versão do meu protótipo, né, pessoal? Então, é exatamente isso que eu vou criar aqui. Eu vou criar esses atributos. Pronto, feito isso, eu vou criar agora o meu método construtor. Beleza, fiz aqui belezinha. Agora já vai dar um erro lá na minha classe robô e na minha classe foguete, né? Porque eu vou precisar chamar o método construtor da máquina. Então, venho aqui, ó, adicionar construtor e beleza, ele já vai fazer esse trabalhozinho aqui pra gente. Tá aqui, ó, super, onde eu vou ter que passar o nome e a versão. No foguete, eu também vou ter que fazer a mesma coisa. Venho aqui, ó, adicionar o construtor e show. Tá feito aqui. Agora eu vou lá na minha classe principal, né, para mim já criar esses objetos. Eu vou apagar esse aqui que eu já havia feito, ó. Vou deixar apenas o objeto robô e que ele vai pedir aqui os parâmetros, onde eu tenho que passar o nome do meu robô, que vai ser, sei lá, root. Tá? É uma string, não esqueça que é uma string, então vou passar aqui como string e a versão dele 1.0. Tá, para me chamar os métodos deles, muito simples, muito fácil, né? Eu venho aqui, ó, robô.locomover já tá aqui, ó. Venho aqui em locomover, venho chamar agora o método mandar sinal. E agora eu vou criar a minha classe foguete, ó. Para me chamar os métodos, muito simples, muito fácil, foguete.locomover, foguete.mandar sinal. Beleza? Tá feito aqui os nossos métodos, a gente está usando o conceito de polimorfismo, onde eu estou usando o mesmo método para fazer coisas diferentes, certo? Feito isso, a gente pode salvar e executar essa belezinha aqui, ó. Se eu executar, olha só, pessoal, ele executou aqui esse método locomover e disse, ó, robô andando. Depois desse robô falando e posteriormente o foguete, né? O foguete ele se locomove voando e a mensagem do foguete foi 10101010, né, pessoal? Então, olha só, o nosso método está funcionando beleza, dá para implementar bastante coisa aqui, tá? E percebe o seguinte, percebe que na nossa classe robô e na nossa classe foguete,
os métodos são iguais, ó. Ele tem a mesma assinatura, ou seja, tem o mesmo nome, a mesma quantidade de parâmetros, que é 0, e o mesmo tipo, né? Ou seja, não tem nenhum tipo. Então, nós temos métodos iguais com a mesma assinatura em classes diferentes, o que caracteriza polimorfismo de sobreposição. Beleza, pessoal? Então, a gente fica por aqui. Tchau, tchau!